Olá, está no ar mais um Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito, sempre no âmbito da medicina. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema do cotidiano de todos os médicos, a questão do prontuário médico, que na verdade é o prontuário do paciente. Para conversar conosco sobre esse tema e esclarecer todas as dúvidas, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio do Simers o advogado aqui do sindicato, Dr. José Carrazone. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, Cláudia. Te agradeço mais uma vez de estar aqui, com muita honra, muita satisfação para mim. Agradeço também toda a equipe que sempre me acolheu muito bem, né? Esse é o nosso tema de hoje, prontuário médico, um tema que me dá grande satisfação, é muito importante no cotidiano do médico, na prática profissional do médico. Eu comecei falando aqui que é um documento, é o prontuário médico, na verdade é um prontuário do paciente, né? Porque é um documento do paciente, é isso, doutora? Exatamente, Cláudia. O prontuário, ainda que seja prontuário médico, né, que a nomenclatura traga a expressão médico, né, esse documento ele é do paciente, né? Ele é do paciente, mas quem tem a guarda é o médico, é a instituição hospitalar que é responsável pela guarda desse documento. Doutor, por que esse documento é tão importante do ponto de vista jurídico? Cláudio, perfeito. Ele é muito importante, tá? Porque ele é a primeira coisa, ele tem toda a história assistencial do paciente, tem todo o histórico, a evolução de doença, de tratamentos, de conduta médica, né? De conduta do paciente, se o paciente aceitou a prescrição médica, se ele aceitou a medicação que foi prescrita, né? Se ele aceitou bem, como é que evoluiu, né? E qual é o prognóstico desse paciente. Como elemento de prova, ele é fundamental, né? Ali tudo fica registrado. Tudo registrado, né? Não é um elemento único de prova, né? Ele tem que acompanhar outras provas, porque ele é um documento que a gente chama como sendo unilateral. Assim como ocorrências policiais, por exemplo, é um documento unilateral, a gente vai ali e preenche o nosso relato, mas ele é um documento importante, né? Se for acompanhado de outros elementos de prova, né? E quais são as normas e leis, né, que regulamentam o prontuário médico? O prontuário médico, ele está lá no Código de Ética Médica, né? E também ele está na Resolução 1638 de 2002, do Conselho Federal de Medicina. Tá? Ali, essa resolução, ela traz todos os itens, né? Tudo que tem que ser preenchido no prontuário, que também, né, pode ser colaborado, né, junto com o Código de Ética Médica, que também traz elementos, né, de ética médica referente ao preenchimento do prontuário. Doutor, quando tu falas tudo que precisa ser preenchido no formulário, que informações que precisam constar no prontuário médico? Tudo, de novo tudo, né? Mas assim, ele precisa contar que, olha, no dia de hoje... O que é essencial, por exemplo? Atendi o paciente tal, que se queixou de tal coisa, né? O paciente relata dor há tantos dias, relata que tem histórico familiar dessa doença, relata que toma tal medicamento, né? Analisando essa conduta, pedir exames para o paciente, né? Aí na consulta de retorno, o paciente trouxe os exames, aí o médico tem que anotar ali, olha, o paciente está com pressão arterial tal, tem fratura, tem alguma coisa assim, tudo evoluído no prontuário, né? Seja físico ou seja eletrônico. E a partir daí o médico precisa dizer, olha, de acordo com os parâmetros apresentados pelo paciente, pelo estado clínico do paciente, a minha conduta, né, é prescrever tal medicação ou tal, sei lá, cirurgia, alguma coisa assim, o que for. O prontuário, então, na verdade, é um histórico desse paciente. Dentro também entra aquela entrevista que a gente chama de anamnese, né? Exatamente. Ele tem que constar a anamnese, né, a conduta do médico e o prognóstico. Por quê? Porque imagina num hospital que a gente tem diversos profissionais. A gente tem médico, a gente tem nutricionista, a gente tem dentista. Todos esses profissionais, eles vão se servir do prontuário do paciente. E um prontuário bem elaborado, ele vai permitir que se gaste menos dinheiro, que se faça exames que já foram feitos, desnecessários, né? Que se tenha, né, um histórico assistencial desse paciente mais elaborado, mais robusto, e aí dando um diagnóstico mais certo para ele. Isso evita até maior tempo de internação, por exemplo. E quais são os principais erros, né? Os erros mais comuns cometidos pelos médicos ao elaborar esse prontuário? Da nossa prática aqui no sindicato médico, no jurídico do sindicato, o que a gente tem verificado que o mais comum, Cláudia, é quando aquele médico ele atende um paciente, ele atende outro paciente, ele atende o terceiro paciente, ele atendeu 5, se não, numa seguida. E aí, depois que ele atendeu aqueles 5, sei lá, 1 hora, 2 horas depois, ele vai preencher o prontuário do primeiro. E aí ele já não se lembra mais como que foi.
E isso é ruim, isso é prejudicial, tanto para o médico quanto para o paciente, né? Porque o prontuário, ele ainda que seja do paciente, ele é uma garantia também para o médico, né? Para as duas partes, Para as duas partes, com certeza. Doutor, agora eu gostaria que tu desse um exemplo para essa minha pergunta aqui, a questão de como registrar situações de conflito ou de negativa de conduta por parte do paciente, né? Isso é muito importante, isso é também a prática do dia a dia, tá? O médico vai dizer, olha, paciente fulano de tal idade, queixa tal coisa, determino tal conduta. Aí o paciente vai dizer, não, doutor, essa conduta aqui eu não vou fazer. Esse remédio eu não vou tomar, esse exame eu não vou fazer. O que é muito comum também naqueles exames de tomografia, né? O paciente tem medo de local fechado, ele quer fazer uma tomografia em campo aberto, enfim, faz parte disso. E o médico precisa evoluir tudo isso no prontuário para que fique muito bem descrito ali, né? Porque depois, se o paciente deixar de fazer um exame, algo assim nesse exame sentido. Que foi determinado pelo médico, né? É importante que isso esteja um registro em algum lugar, né? E que se eventual discussão judicial sobre isso, não, está aqui, está escrito Ele ali. não quis fazer. Exatamente, tá ele foi orientado a respeito disso, né? No dia tal, teve consulta, o paciente foi orientado, foi suficientemente esclarecido a respeito disso. Se ele não agiu como a orientação médica, ele procura outro médico, enfim. É uma segurança para o médico também, claro, né? Claro, para os dois, né? É. Doutor, quem que pode ter acesso a esse prontuário? O prontuário, ele é do paciente, tá? O paciente é que ele é o dono do prontuário, ainda que sob a guarda do médico, né? Quem pode ter acesso ao prontuário? Qualquer pessoa que o paciente autorizar, né? Mediante autorização do paciente, né? Mas esse prontuário, ele poderia ser requisitado judicialmente, né? Há uma divergência, né, entre a legislação processual, principalmente processual penal, e a ética médica, né? Porque o Código de Processo Penal, ele diz que o delegado, por exemplo, né, uma autoridade que não é judicial, uma autoridade policial, administrativa, né, poderia requisitar esse documento. Como de fato pode, né? Está lá no Código de Processo Penal, requisitar qualquer documento que sejam interessantes para o inquérito penal. Mas o Código de Ética Médica fala que esse prontuário ele só pode ser requisitado por autoridade sem especificar se é autoridade judicial ou autoridade policial. Doutor, e a famosa LGPD, né, que a gente tanto fala ultimamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela impacta nessa gestão do prontuário, uma vez que ele não deixa de ser um documento sigiloso? Sim, com certeza, totalmente. A LGPD, ela diz que o médico, né, o médico na clínica dele, ele é o guardião daquelas informações. Que são informações totalmente sensíveis para o paciente, né? Eu não quero que todo mundo saiba os atendimentos que eu tive, todas as doenças que eu tive, os exames que eu fiz, os remédios que eu tomo, exato. Ninguém é obrigado a ficar sabendo, né? E, enfim, quando o médico ele assume essa parte, né? Ele tem que tomar algumas condutas, como por exemplo, se ele tem uma clínica, né? Ele tem funcionários nessa clínica, seria interessante que ele fizesse um termo com esses funcionários dizendo que essas pessoas não vão fornecer informações sensíveis, né? Vão se comprometer na guarda dessas informações. São cautelas, né, simples de ser tomadas, mas que precisam ser tomadas, porque no caso de um processo, enfim, o médico vai ser mais condenado se não tiver tomado essas cautelas. Precauções. Doutor, tu falaste em guarda. Esse documento, ele deve ser guardado, digamos assim, por quanto tempo? E quem é o responsável Essa por pergunta essa é muito guarda? boa, Cláudia. Isso também faz parte do nosso cotidiano aqui no sindicato. O prontuário médico ele tem que ser guardado por 20 anos. Tá? Porque esse é o prazo prescricional, por exemplo, no crime de homicídio. Tá? E o responsável é o médico, né, os hospitais, pela guarda desses documentos. Né? Então, devem ter documentos ainda físicos, provavelmente. O que for físico e tiver dentro desse prazo de 20 anos, ele precisa ser guardado. Ainda né? está guardado. Isso. E lembrando, né, só mais uma coisa, que os exames também fazem parte do prontuário. Né? O exame do paciente ele é um componente, conforme está lá no Código de Ética Médica, do prontuário médico. Tudo entra ali. Exatamente. Doutor, se eu sou uma paciente, tá? Tenho meu prontuário e quero realizar algumas alterações ali. Isso é possível ou não é possível, uma vez que eu sou a dona desse documento? A pergunta é bastante capciosa, né, Cláudia? Porque, olha só, ainda que o paciente seja o dono do prontuário, né, o prontuário ele é do paciente, né, a responsabilidade pelo cumprimento dessas informações, né,
pela guarda desse documento é do médico. E o prontuário, ele registra também o espírito da medicina, que é a autonomia do médico. Então, ele vai dizer lá, olha, recomendei a Cláudia até tal conduta, recomendei a Cláudia que fizesse, fizesse um exame, tomasse um remédio, e a Cláudia disse, olha, não, eu não concordo, eu não vou fazer. O médico precisa colocar isso no prontuário, mas o médico não vai alterar o prontuário a pedido do paciente. Isso é inadequado. Doutor, para finalizar aqui o nosso bate-papo, e depois tu tiveres mais dúvidas, compartilha esse vídeo, comenta aqui que o doutor pode vir numa outra oportunidade, claro. Né, doutor? Não, posso, para esclarecer. Eu posso e quero e vou vir, Cláudia. Pode contar comigo. Então, para finalizar, quais orientações práticas que o senhor deixa para que o médico mantenha o prontuário, né, esse documento de forma segura, de forma adequada? Olha, Cláudia, a orientação é preencher o prontuário o mais sucinto, o mais descritivo que for, né? Colocar todas as informações que disserem respeito ao paciente, aquele paciente que está na frente do médico. Lembrando que uma das premissas da medicina é que o alvo da atenção do médico é o paciente que está na frente dele, não é o paciente anterior, também não é o próximo. Ele tem que completar esse prontuário da melhor maneira possível, guardar esse documento, proteger esse documento, adotar cautelas junto aos seus funcionários, né? E qualquer dúvida fora disso, né, que o médico tiver, por favor, entre em contato com o sindicato médico. Nosso time de advogados está preparado para responder todas as perguntas, né, para atuar e para defender o médico, principalmente. Doutor, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. Então, o que ficou dessa entrevista é que o prontuário é um documento que protege tanto o médico quanto o paciente, né? Exatamente. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, Cláudia. É sempre um prazer estar aqui conversar contigo, tá? E eu quero voltar aqui de outras vezes. O prazer é nosso lhe receber. O Prontuário Jurídico de hoje fica por aqui. Curte, compartilha esse vídeo e até o próximo episódio.